Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula sobre frações, da nossa série de frações. Hoje nós vamos conhecer alguns tipos de frações. Antes de começar a aula, eu gostaria de dizer a vocês que visitem o nosso blog. O endereço é esse aqui, que está no quadro aí. Lá vocês podem baixar essa aula em PDF para acompanhar melhor a nossa videoaula. Com esse texto em PDF vocês vão compreender melhor as explicações daqui dadas, ok? Pronto. Para começar, como vimos em nossas aulas anteriores, em nossa única aula anterior, que fração ela representa a parte de um inteiro. Um inteiro, por exemplo, se nós temos algo que foi dividido em tantas partes iguais, e uma dessas partes ou duas dessas partes pode ser representada como uma fração. E tem também frações que representam mais de um inteiro. Isso é uma coisa que foge à definição de fração, mas existem essas frações. E nós vamos conhecê-las hoje. As frações que nós usamos em nossa primeira aula, quem não viu nossa primeira aula, por favor, pode ver, são todas frações próprias. Ok? Nós vamos falar hoje, reconhecer tipos de frações. Nós vamos falar sobre frações próprias, frações aparentes e frações impróprias logo adiante. Vamos começar com frações próprias. O que é uma fração própria? Uma fração própria são, como eu disse antes, aquelas que nós utilizamos em nossa primeira videoaula. Por exemplo, 1/2 é uma fração própria. 3/4 é uma fração própria. Ela representa uma parte de um inteiro. 5/10 é uma fração própria? Sim, é uma fração própria. Uma característica de uma fração própria é que o numerador dela é sempre menor que o seu denominador. E ela sempre vai representar uma parte de um inteiro. Aqui vai representar, essa aqui representa uma parte de algo que foi dividido em 2. No caso aqui vai representar uma metade. 3/4 vai representar 3 partes de um inteiro que foi dividido em 4 partes. Essa aqui, 5/10, está representando 5 partes de um inteiro que foi dividido em 10 partes. Ou seja, uma fração própria, ela sempre representa a parte de um todo. Uma parte, 2 partes, 3 partes, etc. Ok? Fica claro isso? Mais alguns exemplos de frações próprias que nós usamos 2/1000, ok? 2 centésimos são frações próprias. Já temos 3/4, 1/2, 5/10. Essas todas são frações próprias. Que fique claro, uma fração própria, o numerador é sempre menor que o denominador. Todo numerador de uma fração própria é sempre menor que o denominador. E uma fração própria, ela sempre vai representar a parte de um inteiro. Uma parte, 2 partes, 5 partes, 10 partes. Sempre ela representará uma parte de um inteiro, ok? Fica claro isso? Muito bem. As frações aparentes, elas representam
números inteiros ou quantidades inteiras. Ou seja, uma fração aparente, vamos pegar por exemplo 12 quartos, ela representará a quantidade inteira 3. Por quê? 12 dividido por 4 vai ser igual a 3. Ou seja, uma fração aparente, a característica de uma fração aparente é que o seu numerador ele é sempre um múltiplo do seu denominador. Ok? Isso significa que uma fração aparente ela será sempre uma divisão exata. Ela será sempre uma divisão exata. Ok? Por quê? O numerador é sempre um múltiplo do denominador. E o numerador será sempre igual ou maior do que o denominador. Porque uma fração aparente, ela representa um inteiro, por exemplo, 4 quartos é igual a um inteiro. Ok? No caso, 12 quartos será 3, que é uma quantidade também inteira. Uma fração aparente, ela representará sempre uma quantidade inteira. Por quê? Vamos pegar 12 quartos aqui e vamos representá-lo graficamente. Nós sabemos que 1 quarto, graficamente, vai ser igual ao inteiro que foi dividido em 4 partes, da qual nós tomamos uma parte. Ok? E o inteiro, 4 quartos, será o inteiro que foi dividido em 4 partes, com as quais trabalhamos as 4 partes. Ok? O inteiro será as 4 partes. Se nós temos 12 quartos, 12 quartos será igual a 3 vezes 4 partes. Ok? 3 vezes o inteiro que foi dividido em 4 partes. Ou seja, 12 quartos será 4 quartos mais 4 quartos mais 4 quartos. 4 mais 4, 8 mais 4, 12. Ou seja, 12 quartos representará um inteiro mais um inteiro mais um inteiro. Ou seja, 12 quartos será igual a 3. A quantidade inteira 3. Essa é a ideia de fração aparente. Uma fração aparente, ela sempre representará uma quantidade inteira. Seja 1, 2, 3, 1000, uma quantidade inteira. Ela será uma forma de representar uma quantidade inteira de qual o inteiro foi dividido em tantas partes iguais, ok? Fica claro isso?